Convite fatal. A vila surgia entre colinas suaves da Toscana como uma lembrança esquecida de outra época. Muros de pedra antiga, janelas altas arqueadas e um portão de ferro trabalhado que rangia ao se abrir, como se protestasse contra visitantes indesejados. Naquela noite de 31 de dezembro, uma névoa baixa cobria os vinhedos ao redor, abafando os sons e tornando o mundo exterior distante, quase irreal. Sofia Ritt observava tudo pela janela do carro enquanto subia a estrada sinuosa. Psicóloga forense de renome em Milão, estava acostumada a cenas muito mais sombrias do que aquela paisagem bucólica. Ainda assim, sentia um incômodo persistente desde que aceitara o convite anônimo. Um envelope creme, sem remetente, apenas uma frase escrita à mão. Na noite de Ano Novo, a verdade finalmente será revelada. Nenhuma explicação, nenhum nome. Apenas o endereço da vila e a promessa de que aquele segredo mudaria sua vida. Quando chegou, já havia outros 6 convidados, todos estranhos entre si, ou assim aparentavam. Havia Alessandro Bianchi, marchand de arte romano, elegante demais para alguém que dizia estar ali por engano. Claire Duval, restauradora francesa de pinturas renascentistas, com olhos atentos que pareciam analisar cada detalhe da casa. Marco Conte, advogado especializado em patrimônio cultural, excessivamente nervoso. Helena Weiss, herdeira alemã de uma antiga coleção privada, fria como mármore. Luca Ferretti, jornalista investigativo, curioso em excesso. E Giulia Moretti, ex-estudante de artes, agora guia turística, cuja presença parecia a mais improvável de todas. O anfitrião ainda não havia aparecido. O jantar foi servido em uma sala ampla, com teto alto e afrescos parcialmente restaurados. Uma longa mesa de madeira escura reunia os 7 convidados, iluminada por velas que projetavam sombras inquietas nas paredes. Estranho, comentou Luca girando o vinho na taça. Nenhum de nós sabe quem nos convidou. Ou por quê? Completou Sofia, observando os rostos ao redor. A conversa era educada, mas carregada de tensão. Pequenos silêncios se estendiam além do confortável. Quando o relógio antigo da sala marcou 11 horas, um homem finalmente surgiu. Alto, magro, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados. Vestia um terno antiquado, como se tivesse saído de um retrato antigo. Senhores e senhoras, disse com voz suave. Permitam-me apresentar-me. Meu nome é Vittorio De Luca. Sofia sentiu um frio imediato no estômago. O nome não lhe era estranho. Reuni todos vocês aqui, continuou Vittorio, porque compartilham algo em comum. Um evento ocorrido há 15 anos, uma obra de arte roubada e uma mentira sustentada por tempo demais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntou Marco, tenso. Vittorio sorriu. Não. Esta noite, antes que o novo ano comece, revelarei quem entre vocês é o verdadeiro ladrão. Alguns convidados empalideceram. Outros desviaram o olhar. Sofia percebeu algo crucial naquele instante. Todos sabiam exatamente do que ele estava falando. Pouco depois da meia-noite, Vittorio se retirou para o porão, dizendo que precisava buscar provas definitivas. Minutos se passaram, depois mais alguns. Quando Luca decidiu descer para procurá-lo, encontrou o corpo. Vittorio De Luca estava estendido no chão de pedra do porão, o rosto arroxeado, olhos arregalados em choque eterno. Marcas profundas de estrangulamento envolviam seu pescoço. O ano novo começara com um assassinato. Enquanto a polícia local era chamada, Sofia assumiu, quase instintivamente, o papel de observadora. Algo naquele crime era excessivamente simbólico. O porão não havia sinais de luta. Nenhuma arma. Apenas um lenço de seda antigo jogado próximo ao corpo. Durante a longa madrugada, fragmentos do passado começaram a emergir. 15 anos antes, uma pintura renascentista desaparecera durante uma exposição itinerante em Florença. A Virgem das Sombras, obra perdida atribuída a um discípulo de Caravaggio. O caso jamais fora solucionado oficialmente. Sofia percebeu a ligação com precisão clínica. Alessandro havia intermediado a venda da exposição. Claire participara da restauração original. Marco cuidara dos contratos legais. Helena tentara adquirir a obra meses antes do roubo. Luca escrevera uma reportagem abafada misteriosamente. Giulia trabalhara como assistente no museu naquela época. E Vittorio De Luca, um colecionador excêntrico que nos bastidores rastreara a obra por anos. Ele sabia, murmurou Sofia, sozinha na biblioteca da vila. E alguém aqui não podia permitir que falasse. Quando a polícia chegou, isolou a casa. Nenhum suspeito externo. Nenhuma câmera funcionando naquela noite. Um crime perfeito, quase. Sofia, no entanto, encontrou algo perturbador.
No bolso interno do paletó de Vitório, havia um pequeno envelope. Dentro apenas uma frase. O ladrão não agiu sozinho. Ao amanhecer, enquanto os convidados eram interrogados separadamente, Sofia teve certeza de uma coisa. O assassinato não era apenas para silenciar Vitório, mas para manter um pacto antigo. Quando a polícia anunciou que o caso seguiria sob investigação formal e que todos seriam liberados temporariamente, Sofia observou os 6 restantes reunidos no jardim da vila. Olhares se cruzavam com desconfiança, medo e algo mais. Culpa. Antes de partir, Sofia recebeu discretamente um segundo envelope, deixado em seu carro. Reconheceu imediatamente a caligrafia. Você está mais perto da verdade do que imagina. Se quiser respostas, volte. O jogo ainda não terminou. Ela levantou os olhos para a vila envolta pela névoa matinal. O ano novo mal havia começado, e o passado acabara de exigir seu preço. E Sofia sabia. O verdadeiro ladrão ainda estava ali. E o assassino, talvez também. A vila parecia diferente à luz do segundo dia do ano. Menos imponente, talvez. Ou apenas despojada da ilusão de neutralidade que havia sustentado na noite anterior. Sofia Ritt permanecera ali por escolha própria. A polícia partira ao amanhecer, levando consigo o corpo de Vitório De Luca e uma promessa vaga de retorno. Mas Sofia sabia que não voltariam a tempo. Na biblioteca, o silêncio era profundo. O bilhete ainda repousava em sua mente como uma equação incompleta. O ladrão não agiu sozinho. Vitório fora assassinado para impedir uma revelação, sim, mas também para proteger alguém, ou vários. Sofia começou pelo que sabia fazer melhor. Observar comportamentos sob pressão. Alessandro Bianchi mantinha uma postura impecável, mas falava demais, justificava-se em excesso. Seu medo não era de ser acusado de assassinato, mas de algo mais antigo vir à tona. Marco Conte evitava qualquer confronto direto, sempre recorrendo a termos jurídicos, como se pudesse transformar a verdade em um detalhe técnico. Claire Duval demonstrava um nervosismo controlado, típico de quem convive com segredos por muito tempo. Helena Weiss era a mais difícil de ler, fria, contida, mas com olhares rápidos demais quando se mencionava a pintura. Luca Ferretti, por sua vez, parecia genuinamente frustrado, como alguém que sempre soube que a história estava incompleta. E Giulia Moretti. Era nela que Sofia voltava seus pensamentos repetidas vezes. Giulia parecia deslocada desde o início, não pela falta de elegância, mas pela culpa silenciosa que não se manifestava em palavras, apenas em gestos mínimos. Mãos inquietas, respiração curta, um olhar que evitava espelhos. Sofia a encontrou no jardim, sentada perto da fonte antiga. Você não deveria estar aqui, disse Sofia calmamente. Giulia sorriu, sem humor. Nenhum de nós deveria. Sofia sentou-se ao seu lado. A pintura não foi roubada naquela noite, afirmou. Foi substituída dias antes. O roubo foi apenas a encenação. Giulia fechou os olhos. Vitório descobriu isso, continuou Sofia. Descobriu que houve um acordo silencioso entre pessoas que jamais se encontraram oficialmente. Um pacto. Giulia respirou fundo. Eu era jovem, disse finalmente. Estagiária. Encontrei a pintura original danificada no depósito. Um rasgo quase invisível, mas irreparável. Reportei ao curador, que não reportou a ninguém. Sofia ouviu em silêncio. Alessandro providenciou um comprador para a cópia. Claire restaurou a réplica. Marco refez os documentos. Helena financiou o silêncio. E Luca? Giulia hesitou. Luca tentou publicar a verdade, mas foi convencido de que destruiria mais vidas do que salvaria. E você? Perguntou Sofia. Eu apenas troquei as caixas. Giulia a encarou. Fui a única que tocou na obra naquela noite. Mas nunca ganhei nada com isso. Sofia compreendeu então. O roubo não tinha um único culpado. Era um crime coletivo, fragmentado, diluído em decisões pequenas demais para parecerem fatais. Vitório queria expor todos, disse Sofia. Mas alguém decidiu que ele não sairia vivo daquela noite. Não fui eu, disse Giulia com firmeza. Eu sei. Sofia já sabia desde o porão. O lenço de seda não era uma arma improvisada. Era um símbolo. Pertencera à coleção particular de Helena Weiss, algo que Sofia reconhecera por uma fotografia antiga na biblioteca. Naquela noite, Sofia reuniu todos na sala de jantar, exatamente como Vitório fizera. Ele sabia, disse Sofia. Sabia que não poderia acusar apenas um de vocês. Então criou um jogo, um convite, uma confissão coletiva. Helena permaneceu em silêncio. Mas você, continuou Sofia, encarando-a, tinha algo a perder agora.
O mercado de arte mudara. A pintura reapareceria. Seu nome seria o primeiro a ser investigado. Vitório estava obcecado, respondeu Helena friamente. Ia destruir tudo. Então você o seguiu até o porão, disse Sofia. Não para matá-lo, mas para assustá-lo. O lenço foi um aviso, só que Vitório reagiu. E você não soube parar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena não negou. Não foi planejado, disse por fim. Foi inevitável. A polícia retornou horas depois. Desta vez, Sofia entregou tudo. O bilhete, o lenço, a sequência lógica. Helena foi levada sem resistência. Quando a vila enfim ficou vazia, Sofia caminhou até a biblioteca mais uma vez. Sobre a mesa, encontrava-se um último envelope que não havia visto antes. Dentro, apenas uma frase, escrita com a caligrafia de Vitório. Algumas verdades precisam morrer para que outras sobrevivam. Sofia fechou os olhos. A pintura jamais seria recuperada oficialmente. O mundo jamais saberia toda a história. Mas o ciclo estava encerrado. Ao deixar a Toscana, Sofia sentiu algo raro. Não alívio, mas clareza. Nem todos os crimes pedem justiça absoluta. Alguns exigem apenas que alguém veja tudo com lucidez e siga em frente. O novo ano começara. E com ele, um silêncio finalmente honesto.